Oi, meus leitores! O vídeo de hoje é sobre leitura dinâmica. Leitura dinâmica. Você que quer aprender a ler bem, quer ter um dinamismo maior na sua leitura, é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Ler é muito mais do que sair decifrando as letras no papel ou numa tela. Ler é seguir formando palavras, frases, textos, parágrafos. Ler implica entender o que está sendo dito diante dos nossos olhos, ou no papel ou numa tela, né? Então, a leitura, ela exige um poder de concentração muito grande e algumas técnicas que, com o tempo, quanto mais você lendo, você vai aumentando muito mais a sua leitura, esse dinamismo na leitura. Eu não tenho um poder de concentração, não consigo focar, não consigo dividir o meu tempo para que eu consiga ter uma leitura mais tranquila. Então, tire os teus focos de atenção. Elimine os ruídos, desliga a televisão. Se você tem cachorro em casa, coloca ele um pouquinho mais isolado, num local que às vezes um latido não vai te incomodar. Tira o celular de perto, desliga o computador, fica num cantinho que você possa ter uma tranquilidade justamente para começar a se dedicar à leitura. É importante você se dedicar à sua marca inicial. Pegue livros, leituras que vão estar mais de acordo com o que você gosta, com o seu perfil. Tá? Você tem que começar assim para você ter um dinamismo maior na leitura. Faz um cronometre, quanto tempo você consegue ler, quantas palavras você consegue ler nesse tempo. Use os dedos. Se você tem uma dificuldade de ler em sequência, use os dedos, que isso ajuda. Visualize blocos, troque de leitura, leia leituras diversificadas. Isso tudo ajuda você a ter uma maior concentração para ter uma leitura mais dinâmica. O que é um leitor fluente? A fluência, ela pode ser entendida como um conjunto de habilidades que você tem ao longo da leitura que permitem uma leitura sem embaraço, sem pausas, sem dificuldade em relação ao texto. Tem algumas questões ligadas à composição do texto, que isso fica mais assertivo na hora da leitura. Então, um leitor fluente, ele consegue ler com mais dinamismo, com mais rapidez, sem pausas, tem uma boa interação entre os elementos, que pode garantir sempre a ele uma leitura frequente, seguida e bem fluente. A leitura, ela tem 4 processos importantes, que é a decodificação, a compreensão, a interpretação e a retenção. Você entendendo e ajustando esses 4 processos, você consegue ter uma leitura dinâmica e fluente. Eu vou citar agora cada processo. Começando pela decodificação. A decodificação, ela é capaz de entender os símbolos que estão escritos, relacionando com seus devidos significados. Então, uma leitura que você consegue identificar cada símbolo, você vai identificando os seus significados, decodificando. A segunda etapa é a compreensão. Na compreensão, o leitor ele consegue identificar o que o autor está querendo dizer. Ele consegue compreender a estrutura, o gênero, o tipo de texto, o contexto inserido, a história que está sendo tratada, né? Ele consegue entender o que o autor está querendo dizer. A terceira fase, a interpretação, embora muito confundida com a compreensão, a interpretação, ela trata-se de uma fase mais profunda, né? É a fase que o leitor ele consegue interagir com o texto, ele consegue dar a opinião dele, ele consegue não só entender, como poder ter uma opinião própria sobre o que ele está lendo. Para você entender um pouquinho a diferença de interpretação e compreensão, na compreensão você aprende a entender ideias explícitas
E na interpretação, você aprende a entender as ideias implícitas. Eu vou explicar para vocês o que é explícitas e implícitas. Na compreensão, o que é explícita? É quando você tem uma ideia e consegue identificar, você consegue marcar no texto aquela ideia. Aquele assunto, ele é claro, ele é explícito. Ele já está dizendo no próprio texto e você consegue marcar nele. Isso é referente à compreensão. Na interpretação, o que são ideias implícitas? É que nem sempre você consegue marcar no texto em relação àquela ideia. Fala de um assunto que nem sempre está muito claro e que você tem que interpretar, raciocinar para tentar entender o que o autor está querendo dizer. Não está lá claro no texto. É uma questão de interpretação. Não vem escrito com próprias palavras. É uma coisa para ser implícita mesmo. Você tem que interpretar, deduzir e raciocinar o que o autor está querendo dizer. Então essa é a diferença de compreensão, ideias explícitas, e interpretação, ideias implícitas. E a última fase, que é a retenção. Cuidado para também não gerar uma confusão de reter e memorizar. Reter é a fase que você assimila, que você raciocina, que você compara, que você explica o conteúdo do texto lido. A memorização é diferente, é uma outra coisa. Você vai memorizar uma ideia. A retenção não, é o raciocínio. Você vai explicar tudo que você entendeu do texto lido em relação à leitura. Então, eu acho que eu consegui passar um pouquinho para vocês do que é uma leitura dinâmica, do que é uma leitura fluente, um pouquinho de dicas, de etapas, o que é compreender, o que é interpretar, o que é reter. Em posse disso tudo, você consegue ter uma leitura com bom treinamento, claro, sempre, uma leitura fluente e dinâmica.